Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma resolução do CONTRAN, um assunto de legislação de trânsito. Agora, nós vamos trabalhar a resolução 360 de 2010, né? Professor, resolução 360 de 29 de setembro de 2010, ela trata de quê? Dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro. Opa! A habilitação do candidato ou condutor estrangeiro, né? Olha aí, né? Estrangeiro. Então, ele trata do estrangeiro para a direção de veículos em território nacional. Opa, então é o seguinte, professor, alguém que vem de fora para o Brasil e aqui ele vem dirigir. Pode, né? Claro, então ele pode, mas tem que seguir o quê? Os ditames da resolução 360. Essa resolução 360, ela vem regulamentar o artigo 142. O artigo 142 do CTB, tá lá no bloco do quê? Dos artigos 140 aos artigos 160. Trata do quê? Da habilitação, né? E lá no CTB, no artigo 142, ele já traz a possibilidade do estrangeiro não habilitado no Brasil, mas habilitado no seu país de origem, a conduzir veículos no Brasil, né? O reconhecimento da habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais, às normas do CONTRAN, né? Então, que normas do CONTRAN é essa aqui? Exatamente a resolução 360 de 2010. Então, essa resolução que trata as regras, né? Outro assunto importante que eu tenho que falar com vocês nesse exato momento da aula, né? Condições estabelecidas por convenções e acordos internacionais, né? Então, o Brasil, ele é signatário de um acordo internacional, lá de Viena, não lembro exatamente qual que é a resolução, qual que é o decreto aí, qual que é a convenção, na qual o Brasil reconhece, tá, a legitimidade, tá, da habilitação de outros países em relação ao Brasil. Então é o seguinte, essa regra aqui, por exemplo, ela serve para todos os países aí da América do Sul, que todos eles estão vinculados a essa regra, aos Estados Unidos, países europeus e assim por diante. Então, essa regra que eu vou estudar para vocês, que vou ensinar para vocês, é a regra deles lá para cá. Tá? Só que pelo princípio da reciprocidade, essa é a mesma regra que o brasileiro deverá ser tratado quando ele for lá, né? Lá. Então a mesma regra aqui e lá, tudo bem? Então vem comigo, artigo 1º, né? Vamos lá, artigo 1º dessa resolução, vamos apagar aqui para ficar um negócio bem tranquilo, né? Vem comigo aqui, artigo 1º, tá? O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado. Então, ele é estrangeiro e ele é habilitado no seu país de origem. Desde que penalmente imputável. Opa! Professor, desde que penalmente imputável no Brasil. Tá? Olha que regra interessante, né? Professor, a capacidade de habilitação está lá no artigo 140, 141 do CTB, né? Lá no 140, 141 do CTB. E lá é o seguinte, vamos colocar lá para vocês, claro que ela tem que ter capacidade física, mental, né? E tem que responder pelos seus atos, né? Aqui no Brasil, né? No Brasil, vou notar aqui, ó. No Brasil, por exemplo, né? Um dos critérios é ter 18 anos, né? Para ser considerado imputável, né? Imputável, não inimputável, imputável, né? Vamos supor que tem um americano, tá? Ele tem 16 anos, lá nos Estados Unidos é permitido garotão de 16 anos ter carteira de habilitação. É permitido, no Brasil não, né? E aí, professor, este cara dirige lá, ele vem para o Brasil, ele poderá usufruir da resolução 360? Não. Por quê, professor? Porque ele, mesmo sendo habilitado no país de origem, no Brasil, a idade dele não é considerado imputável, né? Ele é inimputável pelos seus atos, então logo não poderá dirigir. Então essa aqui é uma das situações aqui. Tá? Ele poderá dirigir desde que imputável, né? Então esse cara não está aqui,
Vamos supor que esse cara aqui tem 19 anos, aí bacana, bateu o requisito, né? Poderá dirigir no território nacional quando amparado por convenções e acordos internacionais ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e igualmente, ou seja, esse país aqui, né, o Brasil e os Estados Unidos, eles têm um acordo, né? Um acordo internacional, um acordo lá de uma convenção internacional, né? Uma convenção, ele adere a essa convenção, então tem o princípio da reciprocidade, né? E, igualmente, pela adoção do princípio da reciprocidade, ó. Então, eles são consignatários, né? Então, tá aí. Então, esse aqui é o artigo 1º. Então, é o seguinte, qual que é a regra geral, né? Então, primeiro, o país ser consignatário do acordo internacional, aí eu digo que 90% dos países na qual o Brasil aí tem relacionamento, já tem esse acordo firmado, já está valendo essa regra, bingo, né? Essa é a primeira situação, né? Segundo, ele tem que ser imputável e terceiro, tem que ser habilitado, ok, né? O que acontece? Ele veio para cá, então ele pode, no prazo máximo de 180 dias, respeitada a validade da habilitação de origem. Então, ele poderá conduzir o veículo dele aqui por um prazo máximo, olha aí, um prazo máximo de 180 dias, né? E claro que ele tem que ter o quê? O prazo de validade de habilitação válido, né? Tem que ter habilitação válida, não pode estar vencida a sua habilitação para ele poder conduzir o veículo aqui no nosso país e, claro, daqui para fora também, né? Parágrafo 1º. O prazo que se refere o caput deste artigo iniciar-se-á a partir da data da entrada no âmbito do território nacional. Então, entrou aqui, ele tem 6 meses que ele pode estar conduzindo. Essa regra é aqui e lá também, né? Ok? Artigo 2º. O órgão máximo executivo de trânsito da União, DENATRAN, informará aos demais órgãos de entidade do Sistema Nacional de Trânsito que países se aplica o disposto neste artigo, né? Então, o DENATRAN já informa todos os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito quais são os países que estão aí, que adotam esse critério, assinaram esse acordo internacional aí da carteira de habilitação, né? Parágrafo 3º. O condutor que trata o caput deste artigo deverá portar a carteira de habilitação estrangeira, dentro do prazo de validade, óbvio, acompanhada do seu documento de identificação. Então, olha aí, então você tem que ter, ele vai ter que portar, né, a carteira com prazo de validade hábil e mais sua carteira de identificação. Aí eu dou um toque para quem pretende viajar para o exterior e alugar um carro. Essa regra serve para lá também. Aqui no Brasil, eu mesmo no Brasil, o único documento que eu utilizo para minha identificação é a minha carteira de habilitação, que ela tem força aí de identificação, tá? Por quê? Porque o RG, para você tirar a segunda via se perder, é muito mais difícil. E a segunda via da habilitação é muito mais fácil, você pode perder, você pode ser roubado, furtado, várias coisas podem acontecer, né? Precavido o professor é. E aí, mestre? Aí eu digo para você o seguinte, você está lá, no exterior você tem que estar com a carteira e tem que estar com o seu passaporte. Tá? Para quê? A sua identificação. São 2 documentos que você deve portar. Bacana? Ok. Professor, no artigo 1º, no caput do artigo 1º, ele autorizou eu ter o quê? 6 meses de condução. Professor, eu vou ficar mais de 6 meses. Aí você cai aqui no parágrafo 4º. O condutor estrangeiro, após o prazo de 180 dias de estada regular no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito territorial brasileiro, deverá submeter-se aos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica nos termos do artigo 147 do CTB, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Ou seja, essa regra vale para apenas 6 meses. Depois, ele cai no 147, o 147 lá do CTB, é onde trata todas a via sacra dos exames para tirar a nossa carteira de habilitação. Muito importante, após 6 meses, né? Por isso que lá no caput ele coloca no prazo máximo de 6 meses. Mais de 6 meses você cai no parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Na hipótese de mudança de categoria, deverá ser obedecido o artigo 146 do CTB Brasil, ou seja, para você mudar de categoria, você vai ter que atender aí os mesmos dispositivos do 146 de todo mundo, né? Vem comigo.
O disposto nos parágrafos anteriores não terá caráter de obrigatoriedade, ou seja, será facultado, né, aos diplomatas ou consulares de carteira àqueles que se aqueles a eles equiparados. Então, mais aí uma regra, exceção do trânsito para aqueles diplomatas ou consulares de carreira, né? Então os caras não se aplicam isso aí. Bacana, ok, tá aí, né? Professor, o artigo 1º ele falou que para aqueles países na qual o Brasil tem o princípio da reciprocidade, que são consignatários desse tratado internacional. Bacana. E o artigo 2º? O artigo 2º é a regra para aqueles países que não assinaram esse tratado internacional. Se o país não assinou o tratado internacional, significa dizer que aqui não se aplica o princípio da reciprocidade. E aí, professor, ele será a habilitação desses caras, não reconhecida, né? Não reconhecida pelo governo. O condutor de veículo automotor oriundo de país estrangeiro e nele habilitado em estado regular, desde que penalmente imputável no Brasil, detentor de habilitação não reconhecida pelo governo brasileiro, poderá dirigir em território nacional mediante a troca de sua habilitação de origem pela equivalente nacional ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados do DF, a ser aprovado nos exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica e direção veicular, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da CNH. Ou seja, está obrigando esse cara aqui, o artigo 2º, aquele cara que não tem reconhecida, não tem esse tratado, não tem o princípio da reciprocidade, você pode dirigir, cara. Você pode dirigir, só que você deverá fazer o seguinte, tá? Você deverá correr atrás da sua CNH, como todo brasileiro faz. Então esse é o recado do artigo 2º. Artigo 3º. Ao cidadão brasileiro habilitado no exterior. Agora é diferente. Eu sou brasileiro, estou habilitado no exterior. Serão aplicadas as regras estabelecidas no artigo 1º e 2º. Primeiro, tem a reciprocidade. Artigo 2º não tem. Respectivamente, comprovando que mantinha residência normal naquele país por um período não inferior a 6 meses, quando no momento da expedição da habilitação. Parágrafo único. A comprovação de residência mencionada no caput deste artigo para habilitações oriundas de países fronteiriços, né? Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, Guiana Francesa e Suriname, Chile e Equador, se dará com a apresentação de atestado, declaração ou certidão da autoridade consular do Brasil no respectivo país, né? Então ele tem lá, ele tirou a habilitação em outro país, né? O que acontece? Então ele vai ter que pegar a declaração do cônsul brasileiro daquele país que residia lá, né? Artigo 4º, vem comigo. O estrangeiro não habilitado, olha aí. Então, estrangeiro não habilitado, já muda totalmente as regras anteriores, né? Com estada regular no Brasil, ele está no Brasil. Pretendendo habilitar-se para conduzir veículo automotor no território nacional, deverá satisfazer todas as exigências previstas na legislação de trânsito brasileira em vigor. Ou seja, está falando que ele pode sim tirar a CNH dele aqui. Claro que pode, então não é um documento exclusivo para brasileiros. Artigo 5º. Quando o condutor habilitado em país estrangeiro cometer infração de trânsito, cuja penalidade implique na proibição do direito de dirigir, a autoridade de trânsito competente tomará as seguintes providências com base no artigo 42 da Convenção sobre Trânsito Viário, celebrada em Viena e promulgada pelo Decreto 86. Tal. O que ele vai fazer? Então, o cara foi lá, tá? Ele cometeu uma infração de trânsito que implique na proibição. É essa resolução aqui, tá? Essa resolução de trânsito viário lá de Viena, que foi promulgada em 81, tá? O Brasil foi consignatário com esse decreto legislativo aqui de 81, né? Aí faz um bom tempo já, né? O que vai acontecer com o cara? Primeiro, né? Recolher e reter o documento de habilitação até que expire o prazo da suspensão do direito de usá-la, ou até que o condutor saia do território nacional e a saída ocorrer antes de expirar o prazo. Comunicar à autoridade que expediu ou em cujo nome foi expedido o documento de habilitação a suspensão do direito de usá-la, solicitando que notifique ao interessado da decisão tomada. 3. Indicar o documento de habilitação
que o mesmo não é válido em território nacional quando se tratar de documento de habilitação de convalidade internacional. E parágrafo único, né, aqui com vocês aqui, parágrafo único, né, quando se tratar de missão diplomática consular ou eles equiparadas, as medidas cabíveis deverão ser tomadas pelo Ministério das Relações Exteriores, né? Então, tudo que é consular, representação é diferente. Bacana, né? Parágrafo, artigo 6º, ele fala o quê? É quando você vai lá no Detran e você solicita uma habilitação internacional para dirigir. O condutor com habilitação internacional para dirigir é uma outra coisa, é um outro documento, expedida no Brasil, que conter infração de trânsito cuja penalidade implique na suspensão ou cassação de direito de dirigir, terá o recolhimento e apreensão desta juntamente com o documento de habilitação nacional ou pelo órgão ou entidade executivo de trânsito. Parágrafo único, atenção, muito importante. A carteira internacional expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado do DF não poderá substituir a CNH. Então são dois documentos, tem a CNH e tem a carteira internacional para dirigir. São dois documentos. A carteira internacional para dirigir tem uma resolução específica que trata sobre ela, né? Vamos lá, finalizamos mais essa aula magnífica para a galera aí, né? Ficam revogadas as resoluções 193, 345 do CONTRAN, né? E os artigos tal do artigo 168, né? Essa resolução 168, né, é a principal resolução que nós temos, né, que fala sobre tudo sobre carteira de habilitação. Ela é enorme, né? Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Alfredo Pérez da Silva, o presidente do Denatran e do CONTRAN ao mesmo tempo, né? Vamos lá, encerramento de praxe. Plante apenas sementes de sinceridade e de amar para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Isso aqui é uma lei da natureza, isso aqui é uma lei da vida, não tem jeito. Gente, sempre, em todos os aspectos, você vai só colher aquilo que você plantou. Tá? Às vezes a gente não concorda com as coisas da vida, a gente analisando, aí a gente olha, puxa, por que está acontecendo isso? Mas olha o passado, né? Olha o passado para você ver, tá? Bacana, meus amigos. Então, olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido. Nós aqui da Lá Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? 2-a-1, né? O que é o curso 2-a-1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2-a-1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida? Tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.